Respire um pouco. Não precisa correr agora. Há um cuidado silencioso acontecendo enquanto você escuta estas palavras, como se Deus estivesse se aproximando devagar, respeitando o ritmo do seu coração, sabendo exatamente onde dói e onde ainda existe esperança, mesmo que você tenha esquecido dela. Às vezes a gente chega cansado demais para acreditar, ferido demais para explicar, e ainda assim é nesse lugar, tão humano, tão frágil, que a presença de Deus se faz mais próxima, quase sussurrada, como um abraço que não exige força, apenas entrega. Talvez você esteja se perguntando lá no fundo se ainda há algo reservado para você, se o céu não se cansou das suas idas e vindas, das promessas que você tentou cumprir e não conseguiu, das orações interrompidas, das noites em que só o silêncio respondeu. Mas deixa eu caminhar com você por esse pensamento, sem pressa, sem cobrança. O Deus que te trouxe até aqui não é um Deus que abandona no meio do caminho. Ele conhece o peso que você carrega e não se assusta com ele. Conhece suas quedas, suas pausas, suas tentativas falhas, e ainda assim permanece. A palavra nos lembra com delicadeza que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E isso não é uma promessa distante, é uma presença agora. Há momentos em que a fé não grita, não canta, não levanta as mãos. Ela apenas respira. E isso já é suficiente. Se hoje você só consegue estar aqui, ouvindo, com o coração meio cansado, saiba que isso também é fé. Jesus nunca exigiu performance dos cansados. Ele ofereceu descanso. Quando disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados", ele não colocou condições, não pediu explicações, não fez perguntas difíceis. Ele apenas abriu espaço, e esse espaço ainda está aberto para você. Talvez você tenha vivido perdas que ninguém percebeu direito. Perdas internas, silenciosas, que não rendem palavras de consolo porque não são visíveis. Sonhos que foram ficando pelo caminho. Orações que você parou de fazer porque doíam mais do que confortavam. E mesmo assim, Deus não se afastou. Há um cuidado invisível sustentando você nos dias em que parecia impossível continuar. Mesmo quando você achou que estava caminhando sozinho, havia mãos te segurando sem que você percebesse. O amor de Deus não se mede pelo quanto você consegue sentir, mas pelo quanto Ele decide permanecer. É possível que você tenha se afastado um pouco de si mesmo, tentando sobreviver, tentando dar conta, tentando ser forte quando tudo o que queria era descansar. Deus vê isso. Ele vê quando você sorri por fora e luta por dentro. Vê quando você ora sem palavras, quando só suspira. E Ele entende esse idioma. Há orações que não precisam de som para serem ouvidas. O Espírito intercede com gemidos que o coração não consegue traduzir. E isso é cuidado. Isso é graça. Se em algum momento você pensou que Deus desistiu de você, que Ele se cansou da sua história, permita que essa ideia repouse agora. Não precisa expulsá-la à força, apenas deixe-a perder o peso. Deus não trabalha com desistência. Ele trabalha com processos, com tempos longos, com reconstruções silenciosas. O oleiro não abandona o vaso quando encontra uma imperfeição. Ele recomeça com paciência. E você continua sendo barro nas mãos daquele que sabe exatamente o que está formando, mesmo quando parece bagunçado demais para fazer sentido. Há uma ternura especial no modo como Deus espera. Ele não pressiona, não humilha, não expõe. Ele espera como quem confia que o amor, no tempo certo, encontra espaço para florescer. E talvez hoje seja apenas isso, um pequeno espaço se abrindo dentro de você, uma fresta de esperança que ainda não sabe se cresce, mas já não está completamente fechada. Guarde isso. Jesus falou que um pavio que fumega ele não apaga, e às vezes somos exatamente assim, não em chamas, apenas fumegando, tentando não apagar de vez. E ainda assim, cuidados. Permaneça aqui mais um pouco. Não porque você precise provar algo, mas porque descansar também é um ato de confiança.
Se o seu coração está pesado, deixe-o repousar por alguns instantes. Deus não desistiu de você quando você fraquejou. Não desistiu quando você se calou. Não desistiu quando você se afastou. O amor dele não depende da constância do seu ânimo, mas da fidelidade do caráter dele. E isso não muda. Se essas palavras estão encontrando algum eco aí dentro, mesmo que discreto, silencioso, permita-se ficar. Às vezes, o cuidado começa assim, com alguém ficando ao seu lado quando tudo em você queria ir embora. Deus permanece. E enquanto ele permanece, sempre há esperança. Fique tranquilo. Ainda estamos caminhando no mesmo passo, no mesmo silêncio que cura. Há algo profundamente sagrado em perceber que, mesmo quando tudo parece suspenso dentro de nós, Deus continua agindo de maneira delicada, quase imperceptível, como quem arruma a casa enquanto o coração descansa. Nem sempre ele muda as circunstâncias de imediato, mas quase sempre muda o jeito como somos sustentados dentro delas. E isso já é um milagre que poucos conseguem nomear, mas muitos sentem. Talvez você tenha aprendido, ao longo do tempo, a se defender da decepção, a não criar tantas expectativas, a não esperar demais nem de si mesmo. Isso também cansa. Viver sempre em modo de proteção rouba a leveza, endurece o sentir, faz a gente confundir fé com resistência. Mas Deus não te chamou para aguentar tudo sozinho. Ele te chamou para confiar. Confiar mesmo quando não entende, mesmo quando não vê saída, mesmo quando o coração está cansado de esperar. A Escritura sussurra que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e essa renovação não acontece como um impacto repentino, mas como um fôlego novo que chega enquanto você achava que não tinha mais ar. Há dias em que a gente não precisa de respostas, só de presença. E Deus sabe disso. Por isso ele se revela como Emanuel, Deus conosco, não Deus distante, não Deus observando de longe, mas Deus que entra na história, que senta no chão da dor, que chora junto quando ninguém mais vê. Jesus nunca se afastou dos cansados. Ele se aproximou ainda mais deles. Tocou feridas, acolheu silêncios, respeitou tempos. Ele continua fazendo isso agora, aí onde você está, do jeito que você consegue receber. Você pode ter se sentido esquecido, deixado para trás, como se sua história tivesse perdido valor com o passar do tempo. Mas Deus não trabalha com Descartes. Ele trabalha com restauração. O que parece atrasado aos olhos humanos, para Deus ainda está em processo. E processos não são sinais de abandono, são sinais de cuidado contínuo. Mesmo quando você não percebe, há algo sendo sustentado, alinhado, protegido. O Senhor é aquele que guarda sua saída e sua entrada, inclusive aquelas que você não consegue explicar. Se em algum momento você pensou que sua fé ficou pequena demais, saiba que Jesus nunca mediu pessoas pela força da crença, mas pela sinceridade do coração. Um grão de mostarda foi suficiente para ele falar de montanhas. Um toque de fé, ainda que tímido, ainda que cansado, ainda que inseguro, continua sendo fé. E isso é precioso. Deus não desistiu de você porque você duvidou. Ele permaneceu porque conhece sua humanidade. Há algo acontecendo enquanto você ouve. Talvez uma suavização por dentro, talvez um peso ficando um pouco menos rígido, talvez apenas um descanso que não vinha há dias. Se isso está acontecendo, mesmo que seja sutil, permita-se reconhecer. Esse tipo de cuidado merece chegar a mais corações cansados como o seu. Se fizer sentido, deixe um gesto simples de carinho aqui, um like, como quem diz, essa mensagem também me alcançou. Não por números, mas para que outras pessoas que precisam desse mesmo consolo encontrem esse caminho. Continue respirando. Não se cobre por sentir demais, nem por sentir de menos. Deus conhece o ritmo exato do seu coração. Ele não desistiu de você nos dias claros, nem nos dias escuros. Ele permanece nos intervalos, nos silêncios, nas pausas. E essa permanência é mais forte do que qualquer desistência
que você já tenha enfrentado. Se quiser, fique mais um pouco. O cuidado ainda está acontecendo. Há um ponto da caminhada em que a gente percebe que não precisa mais se explicar para Deus. Não precisa justificar cansaços, nem organizar sentimentos antes de chegar. Ele já sabe. Ele já viu. Ele já esteve presente quando você tentou ser forte além do que podia, quando engoliu o choro para não preocupar ninguém, quando sorriu por fora enquanto algo se partia por dentro. Deus conhece esse lugar íntimo onde você se recolheu para sobreviver, e Ele não se afastou dali. Pelo contrário, Ele ficou. Há uma fidelidade silenciosa que não depende do seu desempenho espiritual, apenas do amor constante dele. Talvez você tenha carregado a sensação de que errou demais, de que perdeu oportunidades importantes, de que demorou a perceber caminhos que agora parecem distantes. Mas o tempo de Deus não se perde. O que parece atraso, para Ele ainda é solo fértil. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã nem sempre chega como euforia. Às vezes chega como serenidade, como a certeza mansa de que você ainda está sendo cuidado. Jesus nunca tratou histórias humanas como casos encerrados. Onde outros viam fim, Ele via recomeço. Onde havia culpa, Ele oferecia perdão. Onde havia vergonha, Ele devolvia dignidade. É importante lembrar disso agora. Deus não desistiu de você nos dias em que você desistiu de si. Ele não se afastou quando você se sentiu fraco demais para continuar. Ele permaneceu quando você achou que estava atrasando a própria vida. Há um amor que não se impacienta com o processo, que não exige pressa, que não ameaça ir embora. Esse amor sustenta. E talvez hoje você não precise entender tudo, nem resolver tudo, nem decidir nada grande. Talvez hoje seja apenas um dia de permanecer sendo sustentado. Se existir alguma dor que você ainda guarda em silêncio, algum nome, alguma situação, alguma preocupação que pesa mais quando a noite chega, você pode colocá-la diante de Deus agora, do jeito que conseguir. Não precisa formular bonito. Não precisa explicar demais. Às vezes, escrever uma única palavra já é oração. Se sentir no coração, escreva aqui um amém, ou o nome de alguém, ou uma palavra simples que represente o que você está entregando agora. Não como obrigação, mas como um gesto de fé mansa, como quem confia algo precioso nas mãos certas. Jesus olha para você com a mesma ternura com que olhou para tantos que se aproximaram cansados, confusos, inseguros. Ele nunca rejeitou quem veio assim. Ele acolheu, ele ouviu, ele permaneceu e continua permanecendo. O Senhor é o pastor que não abandona a ovelha ferida, que não apressa a caminhada, que guia com cuidado pelas veredas tranquilas. Mesmo quando sua alma anda inquieta, Ele sabe restaurar por dentro, aos poucos, no tempo certo. Permaneça em descanso. Não lute contra o silêncio se ele vier. Às vezes é ali que Deus trabalha mais profundamente. Ele não desistiu de você. Ele está com você. E enquanto essa presença se mantém, mesmo que tudo pareça suspenso, a esperança continua viva, ainda que em forma de semente, sendo guardada com amor até florescer. Então agora, deixe tudo repousar um pouco mais fundo, como se o coração pudesse se inclinar, cansado mas seguro, sabendo que não precisa mais sustentar o peso sozinho. Há um lugar de descanso que não depende das circunstâncias se organizarem, nem das respostas aparecerem. É um descanso que nasce da certeza de ser amado mesmo assim, exatamente assim. Deus não desistiu de você quando a fé ficou silenciosa, nem quando a esperança pareceu pequena demais para se defender. Ele permaneceu e permanece. Talvez você ainda esteja no meio de algo que não entende, num trecho da estrada onde os sinais não estão claros. Mesmo ali, há cuidado. A palavra nos lembra de forma tão simples que o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. E refúgio não é lugar de explicação, é lugar de abrigo. Jesus conhece o cansaço da alma, conhece o medo que a gente não confessa, conhece o tipo de dor
que não aparece em palavras, e ainda assim ele se aproxima com mansidão. Ele não força a cura, ele oferece presença. Ele não exige fé grande, ele acolhe o coração disponível. Se houver em você qualquer resquício de culpa, de autocrítica, de cobrança por não ter sido mais forte, mais constante, mais confiante, permita que isso vá se soltando agora. Deus não te ama pelo que você consegue manter, mas pelo que você é. O amor dele não oscila com o seu estado emocional. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E isso significa que mesmo nos dias em que você se sente distante, ele continua perto. Mesmo quando você pensa que atrasou tudo, ele ainda trabalha com esperança. Vamos orar juntos com simplicidade, como quem se senta ao lado de Deus e confia em silêncio. Pai, aqui está o meu coração do jeito que ele está agora, às vezes cansado, às vezes confuso, às vezes tentando não desistir. Eu não tenho todas as palavras, mas tenho esse desejo sincero de descansar em Ti. Se houve momentos em que pensei que o Senhor tinha se afastado, hoje eu escolho acreditar que o Senhor permaneceu. Entrego minhas dores que não sei nomear, meus medos escondidos, minhas esperanças frágeis. Jesus caminha comigo onde eu não consigo caminhar sozinho. Acalma minha mente, sustenta minha alma, renova minha confiança. Que eu sinta, mesmo que de forma suave, que não estou só. Que a Tua paz me envolva agora, como um cobertor em noite fria. Eu confio, mesmo em silêncio. Amém. Permaneça alguns segundos nesse descanso. Não se apresse. Deus continua aí, mesmo quando você não sente nada extraordinário. E se esse cuidado tocou você, fique por perto. Como quem escolhe permanecer em um lugar onde a alma encontra abrigo. Há sempre mais descanso preparado para quem decide continuar caminhando com fé, um dia de cada vez.